Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, continuação do capítulo 8, do versículo 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. O Evangelho de hoje, a gente pode perceber que esse trecho mostra para nós uma mudança de estratégia de Jesus. Até aí, Jesus vinha ensinando aos discípulos, atendendo as pessoas, curando. A gente já ouviu tudo isso, né? Os milagres que ele fazia, a multiplicação dos pães, doentes, pessoas que o procuravam com espírito do demônio, ele expulsava. Mas agora Jesus inicia com os apóstolos uma nova etapa de sua missão. Inclusive, ele se afasta para longe dos judeus. E Jesus vai perguntar aos discípulos, aos apóstolos, sobre si mesmo. O que é que o povo está pensando a respeito dele? Jesus está fazendo aqui uma espécie de pesquisa que hoje é muito comum. Você vai montar qualquer negócio hoje em dia, então primeiramente você procura pesquisar, não é? Informar-se para saber se vale a pena iniciar ali uma atividade, né, de lucro, de projeção, etc. e tal. Então Jesus, ele nessa nova etapa da sua missão, ele na primeira, ele procurou manter sempre segredo sobre sua ação e também sobre sua pessoa, né? Que ninguém divulgue quem é ele, ele diz assim: você vai e não diga a ninguém. A gente estava muito acostumado com essa forma de Jesus falar, mas Jesus agora procura saber, não é? Nesse lugar aqui que é Cesareia de Filipe, que este Filipe era irmão de Herodes, sobre o qual nós já falamos acima antes, né? E em honra de Tibério César, que era imperador na época, ele deu o nome a esse lugar, Cesareia de Filipe, que hoje se chama Paneas. Pois bem,
um lugar afastado, distante. E quando Jesus pergunta: e vocês, o que é que pensam de mim? Quem eu sou para vocês? Aí o Evangelho falou que Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias. Essa revelação é iluminada, conforme São Beda, é a razão da pergunta que Jesus faz, primeiro sobre a opinião dos homens, né? Saber o que é que os homens pensam, para depois experimentar a fé dos discípulos e essa confissão de Pedro, que não é iluminada. A de Pedro foi iluminada pelo Espírito Santo. Só quem pode dizer que Jesus é o Messias, é o Senhor, é quem se deixa iluminar pelo Espírito Santo. E aqui nós temos essa resposta de Pedro. Por isso rezemos dizendo: ó Deus, que enviastes ao mundo a força do Evangelho como fermento, concedei aos vossos fiéis, chamados a viver no meio do mundo e das ocupações das realidades terrestres, que, animados de espírito cristão, instaurem sem cessar o vosso reino por seus afazeres temporais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 9, do versículo 27 a 33.